Ah, pastor, meu casamento não foi Deus que uniu. Eu não sabia quando eu estava casando. Eu não estava preparada, pastor. A minha desculpa de estar separando do meu marido, ou a minha desculpa de estar separando da minha esposa, é porque não deu certo. É porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais. É porque eu não segui a direção de Deus. Então, por esse método, eu posso separar e casar com outro. Meu irmão, o casamento é indissolúvel. Isso não está ligado à ordenança de Deus, está ligado à sua responsabilidade. Isso é fruto da sua escolha. E aquilo que Deus uniu, não separe. E você não vai poder dizer para ele diante do tribunal que você não sabia, que você não estava preparado, que você se precipitou. Quando você decidiu se casar, Deus ratificou a sua união. Quando você decidiu, esteja preparado ou não, seguiu o conselho ou não, Deus concluiu, recebeu, ratificou a sua união e você se tornou uma só carne com seu marido, independente da sua preparação. Se você estava preparado ou não, obedeceu os conselhos ou não, isso é responsabilidade sua. E Deus não tem nada com isso. Você quer ver a prova disso biblicamente? Malaquias capítulo 2, antes de Mateus. Olha o que diz. Malaquias capítulo 2, versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha, olha lá, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher do teu concerto. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, aborrece o divórcio. Até aí. Agora presta atenção no 14. Ele vai dizer o dia que você se casou. Por quê? Vocês estão questionando a Deus? Ele responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. O dia que você se casou pela primeira vez, Deus ratificou. Deus foi testemunha de ti, a mulher da tua mocidade. Está dizendo do primeiro casamento, da primeira vez que você se casou. Ele recebeu aquilo, ele ratificou, ele contou aquilo, ele concebeu como um matrimônio. Então, você que se casou, não tem desculpa. Você que está entrando em divórcio, não tem desculpa. Você que se divorciou, não tem desculpa de dizer: eu não tinha preparação, eu não ouvi conselhos. Mas o momento que você se decidiu, você se tornou uma só carne com seu cônjuge, e o Senhor ratificou, e dizendo no final do texto: eu, Senhor, repudio, abomino o divórcio. Então é muito importante você saber. Por isso que eu falo tanto aqui dos casais que querem namorar e se precipitam num namoro precoce e se precipitam num casamento. O casamento é algo muito sério. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Por isso que um casamento deve ser muito bem trabalhado. Vejam no meu caso, por exemplo, eu colho fruto das minhas escolhas. Eu demorei 10 anos para me relacionar com uma pessoa, e a única pessoa que eu me relacionei, eu me casei, e será perpétuo isso. Por que você tem que se precipitar? Por que você não orou, não ouviu o conselho das pessoas? Por que você foi de maneira precipitada? Agora, uma vez ratificado, ele não permite de maneira alguma, porque ele repudia, abomina o divórcio. Então, é importantíssimo. E por que ele abomina tanto? Por que tem essa lei inserida? Porque você tem que entender que Jesus, Deus, ele está protegendo algo santo, sacro, a família. Em todo esse momento, ele sabe o que o divórcio causa, a moléstia que é para as crianças, o que traz a sociedade, o que traz a igreja. Então essas leis são para guardar, proteger a família. Verdade. Você já imaginou uma igreja cheia de divorciados, com enteados, padrastos, madrastas? Ninguém sabe quem é filho de ninguém. Que autoridade teremos para pregar, para ensinar alguma coisa a alguém?
Que autoridade teremos para representar Deus se nós estamos contrariando a própria lei familiar que ele estabeleceu? Por isso ele repudia, por isso ele abomina, por isso que ele uniu você, mulher, você, marido. Instituições, culturas não têm a competência para desfazer o que só ele fez. E a igreja precisa andar segundo a revelação do Senhor. E nós continuamos, ninguém pode, mas os fariseus continuam. Então por que Moisés permitiu? Olha só que interessante. Da onde o casamento saiu e da onde o divórcio saiu? O casamento. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei para ele uma auxiliador que seja idônea. Assim surge o casamento da vontade e poder de Deus. O divórcio. Por que Moisés permitiu, fundou o divórcio? Não foi por causa de Deus, foi por causa de vocês. Por causa do pecado, da sua dureza, nasceu o divórcio. Então o casamento é instituição de Deus, o divórcio, instituição de homens. Não foi Deus que criou o divórcio, não foi Deus que permitiu o divórcio, não é de Deus de maneira nenhuma o divórcio. Então essa carta, ela não tem qualquer validade, essa exceção para a igreja do Novo Testamento, absolutamente. Até porque a nossa dureza pode ser substituída pelo Espírito Santo e o novo homem em Cristo. Veja que nós estamos discorrendo toda a Escritura. E em toda a Escritura Deus está defendendo o matrimônio. Em toda a Escritura Deus está zelando pela união do casal. Em toda a Escritura Deus está colocando diretrizes, princípios para a formação. Então mesmo ele falando da carta de divórcio, ele diz não. Ele vai responder, no princípio não foi assim. Ou seja, é sempre a vontade de Deus, a união perpétua do casal. Mesmo que haja qualquer adversidade ou qualquer bateria de crises e até o próprio adultério. E nós vamos tratar no final como se resolve o adultério segundo o conceito da graça. Então, de maneira nenhuma, lembre-se desse versículo. Eu, o Senhor, abomino, repudio o divórcio. Em hipótese alguma, você pode dizer que se divorcia porque não aguenta ela mais, você pode dizer que se divorcia porque não vai com o jeito dela, perdeu o amor, perdeu a atração física, todas essas crises, todas essas desculpas e todas essas exceções para você não continuar, mas ainda assim, com todas essas crises e causas justas ou injustas, a vontade absoluta de Deus para todo homem, inclusive o pecador, o ímpio, quanto mais a igreja, é a união perpétua, infindável, indissolúvel do casal.